Olá pessoal, muito boa noite. Vamos para mais um vídeo de fechamento, onde eu vou mostrar para vocês as estratégias que tem no curso detalhadamente e que a gente pode ver no dia a dia aqui no Day Trade, certo? Então vamos lá, vamos começar aqui pelo dólar. A primeira coisa que eu quero mostrar para vocês é o seguinte: nós tínhamos as marcações das regiões, certo? E temos duas estratégias. A primeira estratégia por toque na linha e a segunda estratégia por price action, certo? Tudo isso tem no curso. Vamos lá, para ver os detalhes de o que é um pullback, como se configura um pullback, como se configura um rompimento falso, isso tudo tem no curso. Aqui no vídeo de fechamento, a gente vê que fazendo a leitura corretamente, buscando as estratégias que tem no curso no dia a dia, a gente vê boas entradas, tá bom? Então vamos lá. Aqui a gente tinha as linhas, certo? O que o dólar fez? Ele abriu com um gap de alta. A primeira operação que eu fiz hoje foi o toque de linha. Aqui pelo candle de 2 minutos a gente não consegue ver, porém pelo candle de 1 minuto a gente consegue ver, olha só, que ele pagou 1 para 1, ó. Olha a nossa estratégia aqui, chegou a pagar 1 para 1. Aqui já foi 5 pontos de gain 9 horas da manhã, tá bom? Depois a gente volta aqui para o Price Action e vamos lá ver o que o Price Action nos mostrou. Flávia, o pullback, a gente olha nos 5 minutos, o pullback do toque de linha, vamos falar do toque de linha mais um pouquinho. O pullback do toque de linha, olha só, pagou, certo? Chegou a pagar. Então, só no toque de linha, 10 pontos, tá? 10 pontos em uma das estratégias. Depois, vamos passar pro Price Action agora, tá bom? Aqui no Price Action do 2 minutos, o que a gente viu? O dólar com gap de alta. Isso aqui, pessoal, ó, olha o jeito que ele foi para cima da região. Na aula de força e fraqueza de tendência, a gente vê que isso aqui é um rompimento forte, tá? Depois ele tentou fazer uma falha no rompimento e esse candle aqui mostrando a força falou, não, realmente rompeu. Realmente o que era resistência virou suporte. A entrada nesse candle por pullback, ela era muito grande, ela era mais de 15 pontos. O gráfico, para nossa alegria, deixou esse padrãozinho aqui que pagou 1 para 1, tá bom? Flávia, isso aqui configura microestrutura de topo? Pessoal, até que se você for olhar por microestrutura, leitura barra barra, aquilo que eu falo para vocês todos os dias, sim, porém, como aquilo que eu falo para vocês, e o risco retorno? Não dava, então não fazia sentido vender aqui. E eu fiquei muito feliz que pessoas que sempre caçam operação só contra a tendência e se frustra com esse escopo duplo no meio do caminho, começou a ver essa troca de polaridade da região, quando a região que era resistência vira suporte. Ó, o preço tentou vir para baixo quando entrou comprador e fez o quê? Um fundo duplo barra barra, tá? Então teve uma entrada aqui. Depois ele veio, enroscou aqui e fez o quê? Mais um fundo duplo barra barra. Certo? Entrada aqui, pagou. Pagou esse, tá? Depois mais um fundo e subiu. Aqui no meio do caminho, o que teve aqui? Olha para vocês verem que legal. O que teve aqui? Paulinha, o back no intraday. Muito bom. Muito bom. Certo? Isso aqui tem na aula de intraday, como que a gente opera esse tipo de região, tá bom? Depois, o que ele fez? Olha aqui o rompimento falso, que eu falo para vocês todo dia. Rompimento falso configurando ainda. Olha só que interessante, uma região de resistência. Um rompimento falso configurando um topo duplo. Então, essa venda foi sensacional, assim como essas compras foram ótimas. Fiquei muito feliz que teve gente que pegou compra aqui. Aqui também deu toque de linha, olha só.
Só o toque de linha hoje, ó, bem aqui, ó, foi 15 pontos. E várias operações a favor da região. Ó, isso tem na aula de força e fraqueza de tendência, ó. Força, fraqueza, força, entrada, gain. Certo? Depois, o que ele fez? Ele veio, fez um rompimento, a estratégia da barra ignorada, fez aqui também. Ficou passeando aqui no meio de caminho, até que ele veio e fez um fundo duplo aqui. Depois um topo duplo, mas isso já era 5 horas da tarde e o dólar foi isso. Um show de microestrutura, um show de leitura barra, tudo a favor da tendência. Olha para vocês verem como que o movimento a favor da tendência paga mais rápido, certo? Agora vamos ver o índice futuro. O índice futuro, pessoal, olha só, ele abriu com um gap de alta, certo? A gente esperava que ele fizesse o que aqui? Um fundo duplo com fraqueza de venda e pressão compradora, certo? Sempre, pessoal, sempre. Dá uma olhadinha na aula de fraqueza, força e fraqueza de tendência que vocês vão conseguir fazer leitura barra e não entrar em qualquer compra aqui, beleza? Olha só, apesar, não sei se pagou 1 para 1, não chegou a pagar 1 para 1, provavelmente tirou no 0 a 0, certo? Depois ele fez a famosa troca de polaridade aqui, esse aqui tirou no 0 a 0. Depois ele fez uma troca de polaridade aqui, ó, o que é a troca de polaridade? Tem até post no Instagram, hein? Ó, troca de polaridade. Vendinha aqui, alvo ali embaixo. Certo? Alvo aqui embaixo. 190 pontos. Certo? Depois ele fez uma tentativa de fundo duplo que não acionou e outra troca de polaridade. Aquilo que eu falo para vocês direto, ó. O padrão, o mercado ele repete padrão. Ele fez uma troca de polaridade ali, ele fez uma troca de polaridade aqui, buscando a próxima região. Conduzindo o trade tecnicamente, deu ponto pra caramba. Flávia, esse fundo duplo aqui, gente, esse fundo duplo não existe porque é meio de caminho, tá? Então, se alguém tomou stop aqui, reveja o curso, que eu trabalho perto das regiões, certo? Aqui, olha só, apesar dele já ter vindo para baixo da região, ó, olha a diferença. Fundo, pressão compradora. Olha só para vocês verem. Fundo, pressão vendedora, pressão vendedora, tá? Então, essas coisinhas faz a gente evitar o loss ou pegar um gain. Fundo, pressão vendedora no fundo. Fundo, pressão compradora. Fundinho do subiu, troca de polaridade para quem não teve coragem aqui. E ainda fundo duplo aqui. E descambou lá para cima, certo? E depois isso já foi mais de 2 horas da tarde. E o índice também atravessou de uma região a outra, deixando possíveis entradas. Espero que vocês tenham gostado. Pessoal, qualquer coisa me chama. Beijos. Até a próxima.